Para você ganhar dinheiro com o mercado financeiro não é tão difícil, só existem 3 coisas que você precisa focar. Os pontos importantes dos níveis dos dias anteriores, o gap e a força do mercado. E aí, tudo bem? Sou o Léo Portes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula no meu canal no YouTube. E nessa aula a gente vai estar falando de uma coisa muito importante. Muitas pessoas acham que é muito difícil operar no mercado financeiro, mas na verdade, se você parar para olhar o mercado, não é tão difícil assim. Existem algumas técnicas e algumas estratégias que a gente consegue aplicar até com certa precisão para saber se o mercado vai para cima ou para baixo. Principalmente se você dividir o pregão, o mercado, em 3 janelas. O que seria o pregão? O pregão é aquele tempo disponível, né? Como se fosse o horário do mercado. É quando o mercado bate o ponto. Ele abre às 9 e fecha às 18 horas. Esse é o horário de trabalho do mercado, digamos assim. Esse é o pregão. Dentro desse pregão existem 3 janelas. A parte da manhã, que compreende das 9 até o meio-dia. A parte da tarde, que corresponde do meio-dia até umas 5 horas. E o fechamento do pregão, que é aquela última horinha onde todo mundo está zerando as operações e o pregão está se encerrando. Dentro dessas 3 janelas, a que eu mais gosto de operar é definitivamente a parte da manhã. E dentro da parte da manhã existem 3 coisas que você tem que ficar sempre atento para poder ganhar dinheiro consistentemente, operando apenas 3 horas por dia. Então para e pensa. Como que seria a tua vida se você trabalhasse apenas 3 horas por dia? Para você fazer isso, operando especificamente no mercado brasileiro, especificamente falando mini índice e o mini dólar, existem 3 coisas que você tem que ficar atento. E essas 3 coisas são as que eu vou te mostrar aqui nesse quadro. Olha só. O primeiro item que você tem que ficar sempre de olho na hora de fazer os seus trades no mercado é ficar atento aos pontos do dia anterior. O que seriam os pontos do dia anterior? Existem dias onde o mercado demonstra níveis importantes, como o caso de resistência, como é o caso de suporte, etc. Por exemplo, no dia de hoje, o mercado está demonstrando níveis de suporte e resistência, correto? Esses níveis amanhã podem ser utilizados também. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o gráfico para poder operar no novo dia, a gente tem que puxar esses níveis do dia anterior e arrastar, projetar para frente, para que a gente possa usar eles como referência. Essa é a primeira coisa que você tem que ficar sempre atento. A segunda coisa que você tem que ficar sempre de olho na hora de operar a abertura do mercado, essa janela das 9 até o meio-dia, é o gap. O que seria o gap? O gap é aquele espaço vazio que existe entre o fechamento do pregão do dia anterior e a abertura do pregão do dia seguinte. Tem vezes que o mercado abre já numa alta e deixa um gap ali, um espaço vazio entre o fechamento e essa nova abertura. Isso se chama, nesse caso, um gap de alta. Tem vezes que o mercado fecha no dia anterior aqui, mais ou menos, e no dia seguinte ele abre lá embaixo, já negativo, deixando esse espaço vazio aqui descendente. Nesse caso, se chamando de gap de baixa. E o gap, existem algumas coisas muito importantes sobre como operar os gaps, que eu já vou te mostrar. E o terceiro item extremamente importante para você poder operar nessa primeira janela do pregão, das 9 até o meio-dia, é o item que leva em consideração a análise gráfica pura, especificamente a força do mercado. Essa força do mercado é um dos fatores mais importantes para você poder definir o seu ponto de entrada, aquele momento onde você aperta o botão e entra na operação. É exatamente isso que eu quero te mostrar agora. O que você vai ver nesse exato momento agora é um call de fechamento. Se você não sabe, eu tenho uma mentoria fechada chamada Mentoria Trader de Elite. E todos os dias, de segunda a sexta, no final do pregão, eu estou ao vivo com os alunos e eu faço o call de fechamento. No call de fechamento, a gente aborda as principais oportunidades do dia, eu mostro exatamente aonde teria entrado, aonde teria saído e o que você tem que fazer para poder também no próximo dia operar em alto nível. Então dá uma olhada como que isso daqui tudo é colocado em prática nesse call de fechamento aqui, olha só. Então olha só, esse aqui é o gráfico do índice hoje. E como você já sabe, tem 3 pontos que a gente tem que ficar sempre de olho para poder pegar ganhos nessa abertura do mercado. O primeiro ponto são os níveis importantes do dia anterior ou dos dias anteriores. O segundo ponto de atenção é o gap e o terceiro ponto de atenção é a força do mercado, através do price action ou da leitura de candle. São as 3 coisas que a gente fica atento na hora que o mercado abre. A gente só tem 2 tipos de gap, tá? Ou o mercado vai abrir num gap de alta, ou o mercado vai abrir num gap de baixa. O mini índice e o mini dólar eles se comportam basicamente do mesmo jeito todo santo dia. Se a gente abre num gap de alta,
fica aquele espaço vazio ali, né? O mercado no dia anterior fechou aqui embaixo, no dia seguinte ele abre lá em cima, ficou esse espaço vazio. Na maioria das vezes o mercado vai puxar para baixo e tentar fechar o gap. Quer dizer, a gente abre no gap de alta, o mercado tende a cair. Se a gente abre no gap de baixa, o mercado tende a subir. A única exceção para essa regra é quando a gente tem estrutura contrária. O que significa isso? Se a gente tem um gap de alta, a gente sabe que em tese vai puxar para baixo para cair esse mercado. Mas se abrir um gap de alta e apresentar a estrutura de alta, o mercado vai puxar para cima e dane-se o gap. Do mesmo jeito, se a gente abre um gap de baixa, a gente em tese vai puxar para cima para fechar esse gap. No entanto, se abrir e formar uma estrutura de baixa, o mercado vai começar a cair e dane-se o gap de baixa, não vai querer fechar. Então você tem sempre que ficar de olho na estrutura. É a única exceção para o fechamento dos gaps na hora que o mercado abre no índice e no dólar. E por último, você também vai ficar de olho, sempre atento, na força através do price action e também da leitura de candle. O índice hoje, primeiro passo que a gente vai analisar para o mercado é sempre fazer a marcação importante dos dias anteriores. Então a gente marcaria esses pontos aqui. É uma coisa bem simples você marcar os pontos do dia anterior. Quando você marca os pontos do dia anterior, são esses pontos que você vai usar como referência para poder operar hoje. E sempre atento ao gap. No caso de hoje, o índice ele abre num gap de baixa, tá? Ele abre num gap de baixa direto, rompendo essa resistência, no caso esse suporte aqui embaixo. O que o gap diz? O gap diz que em tese o mercado vai subir para fechar esse gap, exceto quando houver estrutura de baixa. Olha o que acontece. O mercado desce e faz uma estrutura de baixa. O mercado vem para o nível do dia anterior, sobe para o nível do dia anterior, forma um topo duplo. Exatamente nesse ponto aqui. Após formar um topo duplo, na saída do topo duplo, ele já forma uma estrutura de baixa mais uma vez. Rompeu esse fundo, formou uma estrutura de baixa. O mercado cai lá para baixo para romper completamente. Vamos ver se a gente não tem um outro nível lá para trás. Daqui de baixo a gente vai pegar esse nível do dia anterior. Olha, o mercado desce até aqui, ele sobe, aí ele rompe até aqui e ele desce até esse ponto. EB Gains. Estica para cá. O mercado desce lá para baixo naquele nível anterior, sobe para o nosso nível que a gente acabou de esticar, fica no ping-pong de sempre. Uma coisa que a gente havia comentado no call de ontem é falar um pouco mais sobre os gatilhos e aonde que a gente faria a entrada e aonde que a gente alocaria o nosso stop, né? Então, especificamente olhando pelo gráfico de 5 minutos, que é o gráfico mais consistente para você operar no day trade, dá uma olhada no que a gente teria para o dia de hoje em termos de gatilho. Olha só. Primeira coisa de sempre. Primeira coisa de tudo. O mercado abre e já demonstra esse super candle de força vermelho. Num gap de baixa. Então ele já está demonstrando que o mercado está abrindo negativo e já está fazendo força de venda. E já está demonstrando gatilhos de força para puxar para baixo. A gente tem mais uma sequência de candle aqui vermelho de força. Então a gente tem dois candles que já demonstram que o mercado não está com tanta força assim. Aí, logo nessa sequência, o mercado já desce aqui, ele sobe quase que para metade dessa micro queda. Olha só, desses dois candles, se eu pego até aqui embaixo, você vai ver que quase que forma um Fibonacci, né? Na verdade, formou um Fibonacci de 3 candles. O mercado sobe na metade da quedinha para formar a nossa estrutura de baixa. Um dos primeiros pontos de entrada para mim aqui teria sido nesse rompimento aqui de baixo. Exatamente aqui. Você teria entrado nesse ponto aqui, exatamente no momento que rompeu, teria jogado o teu stop aqui para cima e pegado o teu alvo e jogado para stop gain, uma coisa que eu gosto de fazer. Porque nesse momento a gente já estaria ultrapassando essa região, poderia ter colocado nosso alvo aqui para baixo. Então eu não estaria vendendo exatamente numa região de suporte, numa linha anterior. A gente já estaria ultrapassando para cá. A gente até que teria sofrido aqui um pequeno suorzinho. A gente passaria uma sauna aqui, mas o nosso stop, como estava bem protegido em cima do nosso topo anterior, não teria sido acionado e o mercado teria arregaçado lá para baixo. Pode, se ele desceu mais um pouco aqui, porra, poderia ter ganho mais dinheiro? Poderia. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala. A gente está aqui para botar dinheiro no bolso e não para ser perfeito. Isso aqui para ser lucrativo e não ser perfeito. Não procure trade perfeito, procure ganhar dinheiro. É isso que um trader de elite faz, é isso que a gente procura sempre fazer. Qual teria sido a segunda grande entrada do dia, na minha opinião? Quando o mercado, essa aqui foi a primeira, né? Quando o mercado volta e forma esse topo duplo aqui em cima, na saída do topo duplo, o mercado já faz uma nova estrutura de baixa.
E mais uma vez aqui teria sido para mim uma outra oportunidade de venda, exatamente nesse ponto aqui. Stop logo acima do nosso topo e o alvo teria jogado lá para baixo também. Esse aqui teria pego 1 para 1 em termos de gerenciamento. Outro tipo de stop que você poderia ter feito nesse trade aqui teria sido colocar o stop acima desse candle vermelho. Tá? Você teria vendido aqui. E para mim, depois disso, perceba que das duas vezes a gente teve aqui, nesse caso, o Fibonacci logo nesse ponto aqui de cima. Depois a gente teve o topo duplo, aí a gente teve essa nova estrutura que foi rompida e aqui a gente teria uma outra oportunidade no EB Gains. O mercado volta aqui, ele tenta fazer uma estrutura de alta, mas ele é completamente estagnado por esse candle de força sem continuidade. Pavio para cima, você já sabe que é sinal de venda, gatilho invisível. Aí o mercado vem lá, aonde antes era um suporte, acabou virando a resistência e o mercado puxa aqui para baixo. Mais uma vez, aqui teria sido mais uma oportunidade de entrada. Além disso, exatamente aqui teria se formado uma LTB, né? Ponto 1, ponto 2, exatamente onde estaria formando a estrutura de alta. Pode, se a estrutura de alta não é um sinal de compra, não se tiver em um lugar de resistência. Exatamente onde está formando a estrutura de alta, você estaria vendendo ao invés de comprar na estrutura. Você percebe então como é importante você ver o contexto geral do mercado ao invés de ficar só olhando gatilhozinho. É importante que você veja o contexto e o cenário total do mercado para só então, com base nisso, procurar uma oportunidade de entrada. E não sair procurando candle de força, sair operando harami, operando topo duplo de forma aleatória e solta no gráfico. Veja o contexto, encaixe a análise dentro desse contexto, para que só então você consiga ter uma assertividade melhor nas suas operações. Esse foi o call do mini índice. Bora para o call do dólar. Que raios que aconteceu hoje no mini dólar? Primeira coisa que a gente faz sempre antes de sair operando é marcar os pontos importantes do dia anterior. O mercado hoje ele abre num gap de alta. Qual é a única exceção para o não fechamento do gap? Em tese, o gap de alta ele vai puxar para baixo para cair, para fechar esse gap. Qual é a única exceção para isso? Estrutura de alta, né? Então o mercado faz a nossa estrutura de alta nesse gap. Fazendo a estrutura de alta, para mim, a primeira operação do dia já teria sido no rompimento desse topo, com o stop. Aqui teria sido a entrada, stop abaixo disso daqui e alvo na saída dessa região de linha aqui, tá? Dessa região de ponto importante, de nível do dia anterior. Arregaçou um pouquinho mais para cima e voltou no EB Gains, no EA Gains nesse caso. O que antes era o topo, né? Acabou formando o nosso 8 invertido aqui. Saindo do EA Gains, a gente tem engolfo de alta, com candle de força de alta, com microestrutura de alta, formando então mais uma oportunidade de compra. Aqui teria sido uma boa oportunidade de compra. É importante que você fique atento à hierarquia de análises, tá? O EA Gains, nesse caso aqui, suporte que vira resistência, que basicamente é o EA Gains, né? Ou a resistência que vira suporte, como é esse caso aqui, era uma resistência, acabou virando suporte, é mais forte do que um nível, do que uma linha do dia anterior. Então aqui a gente teria uma oportunidade exatamente aqui. O seu stop teria ido abaixo disso. O alvo você poderia ter colocado no topo daquele movimento anterior. Eu teria jogado um pouco mais para cima. Eu teria colocado nessa linha aqui. Por quê? Porque aqui está muito próximo da linha, então é muito provável que se romper um tequinho aqui, ele vai querer puxar para aquela linha, ainda mais se tratando do dólar, porque o dólar é muito técnico. Rompeu a linha um pouquinho, fez lá uma super estrela cadente, desceu no nosso EB Gains de novo, rompeu e voltou basicamente no nosso topo anterior, desceu para o EB Gains de novo, foi para aquela linha do nível anterior, formou um ombro, cabeça e ombro. No ombro, cabeça e ombro, o seu ponto de entrada, você já sabe que o ombro, cabeça e ombro é uma das figuras de mercado mais poderosas que existem, tá? Quando forma o ombro, cabeça e ombro ali em cima, o seu ponto de entrada é exatamente aqui, ó, no rompimento desse pescoço. Entrei aqui, o stop vai logo acima do meu ombro anterior. Vou pegar esse tamanho desse stop e vou jogar lá para baixo. Lá para baixo teria sido meu alvo.
Nesse caso, se tratando de dólar, se tratando de um gap de alta, se tratando de um início de queda, a gente poderia ter colocado o nosso alvo lá para cá ou arriscado um stop gain aqui para baixo, tá? E a gente teria saído nessa regiãozinha daqui mesmo, ou aqui próximo do nosso 1 para 1, tá? Bateu lá embaixo, o mercado volta e vai de novo no nosso zigue-zague, exatamente. Olha como ele vai direto para nossos pontos. Direto para nossos pontos. Mas aqui já é praticamente meio da tarde, fechamento do pregão. Final da tarde. Para mim, dólar, melhores oportunidades. Estrutura de alta logo no começo. EA gains. EA gains. Ombro, cabeça e ombro. Rompendo o EA gains anterior. Veja que esse ombro, cabeça e ombro rompeu o EA gains anterior. Entrada, stop, alvo lá embaixo. E aqui embaixo, nesse caso, você teria tido 4 entradas aqui no índice, no dólar. 3 entradas no dólar. A primeira na estrutura, a segunda no EA gains e a terceira entrada no rompimento do ombro, cabeça e ombro para jogar o alvo lá para baixo. Essas teriam sido as melhores entradas do dólar. Show de bola. Esse então foi o call do dólar. Callzinho rápido da Nasdaq. Eu sei que vocês adoram a Nasdaq, né? Então eu sei que muita gente daqui a pouco já vai estar operando o Nasdaq. Primeiro ponto importante, primeiro passo é sempre fazer as marcações dos níveis anteriores. Então marcaria isso aqui, marcaria esses pontos, tá? No pregão de hoje, tá? No pregão de hoje, a gente teve essa madrugada aqui, essas máximas aqui na madrugada. Aí o mercado abriu, tá? Na Nasdaq, o mercado abriu, tentou romper essa região. Só que presta atenção, isso é uma coisa que você tem que sempre ficar atento. Na hora que o mercado rompe um nível e já recua, presta atenção nesse candle aqui, ó. Isso aqui era um fucking candle de força gigante. Gigante. Só que ele rompeu e no rompimento ele já recuou. Isso é sinal de fraqueza, fica de olho nisso. O mercado já rompe e nunca mais ultrapassa ali, tá vendo? Não tem nada sendo fechado acima daquilo dali. Falso rompimento, é assim que a gente analisa falso rompimento. Na hora de... No rompimento já acontece o recuo, ou na hora do rompimento os próximos candles não continuam rompendo. Isso é falso rompimento, é assim que a gente analisa o falso rompimento. Como que a gente iniciaria então esse call? Falso rompimento é fraqueza, no caso desse rompimento de alta aqui, né? Rompimento do topo. Se houver um falso rompimento de um topo, é fraqueza de força de compra. Na hora que a gente pensa que a força compradora está rompendo e não está tendo força, e a gente identifica isso daqui, a gente já sabe que o lado vendedor está arregaçando e dominando. Então o mercado, ó, aqui confirmou força de venda e fraqueza de compra no falso rompimento, tudo ao mesmo tempo. O mercado despenca, paulada, paulada, microestrutura, paulada para cá de novo. Aonde que eu teria entrado? O mercado foi direto para o nível lá de baixo, né? Eu teria entrado logo nessa confirmação de força. Porque o nosso objetivo no mercado não é entrar em lugar onde a gente está com dúvida se vai para cima ou para baixo. A gente quer entrar nos lugares que estão realmente demonstrando uma força para cima ou para baixo. E os lugares que demonstram força para cima ou para baixo é esse tipo de setup, é esse tipo de configuração aqui. Rompeu, fraquejou, veio uma paulada, é o teu balde de água fria, BDA, exatamente nesse momento que você vai entrar. Stop vai aonde? Tem que ir em cima da força, tem que ir em cima desse regaço aqui. Teu stop estaria aqui em cima. Alvo para onde? Pelo menos 1 para 1. Veio arregaçando tudo. No momento que você fica sem referência, você pode jogar o stop gain. O que eu gosto de fazer? Exemplo, entrei com 10 contratos. Eu jogo meu primeiro alvo conservador para capturar 5. Na hora que eu capturo meus 5 contratos, eu pego meu stop que estava lá em cima e jogo para o meu ponto de entrada. Aí eu fico no 0 a 0. Aí não importa se eu vou ser estopado, porque eu já garanti o ganho com 5 contratos. Se começar a cair, eu vou moderadamente jogando pro stop gain. É assim que eu teria feito esse trade para capturar essa queda. Aí beleza. A gente tem aquele ponto lá de trás, que é um ponto, olha, uma agulhada que a gente deu aqui, né? O mercado volta para lá. Engolfo de alta. Entrou no engolfo na região de suporte, o stop vai logo abaixo e o alvo a gente colocaria nessa região do nível anterior. Voltou de novo lá para baixo. Harami de alta, gatilho invisível, estrela da manhã, topo duplo, nível do dia anterior. Uma junção de análise exatamente aqui. O mercado então você poderia ter entrado nesse rompimento aqui, ó, tá?
por conta da figura, por conta da estrela da manhã, por conta do gatilho invisível, por conta do Harami, por conta do nível do dia anterior, dos dias anteriores, um nível de suporte muito forte, o mercado arregaça e vai lá para cima. Stop abaixo, tá? Stop abaixo do teu sinal de entrada. E aí o mercado depois fica dançando no zigue-zague dentro do ping-pong, tá? Só dançando e tocando nos nossos níveis anteriores. Esse foi, então, o nosso call de fechamento do índice, do dólar e da Nasdaq. Então, olha só, como você viu, não é tão difícil assim para você operar na abertura do mercado. Basta ficar atento a esses 3 níveis em ter o mínimo de conhecimento sobre análise gráfica. Agora que você já aprendeu isso, eu quero te convidar para assistir alguns outros vídeos aqui no meu canal no YouTube que vão te ajudar a continuar essa jornada rumo à elite do mercado. Aqui do lado vão aparecer 2 vídeos complementares para você poder assistir. Eu quero também que você se inscreva no meu canal clicando nesse botão que vai aparecer aqui. Esse é o maior canal de day trade do mundo inteiro, então com certeza você vai continuar aprendendo muitas coisas importantes aqui para que você possa se tornar um trader de sucesso. E deixe seu comentário aqui embaixo, um joinha no vídeo também. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!